Sejam muito bem-vindos a mais um quadro do Café com Terapia. E o tema dessa semana é um tema onde muitas pessoas me procuram, não só para fazer terapia, mas lá no Instagram, quando eu coloco caixinha de perguntas, que é insegurança. Ai, Larissa, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho um propósito, mas eu me sinto inseguro. Ai, Larissa, eu sei que eu tenho entendimento de poder palestrar, de poder falar, de poder mentorear, mas eu me sinto insegura na fala. Larissa, eu sei que eu tenho que começar um ciclo novo na minha vida, mas eu não consigo me desapegar com o velho porque o novo me assusta. Eu tenho insegurança. E lembrando, gente, que a ansiedade, né? Nós já falamos já em 2 vídeos sobre a ansiedade. A ansiedade, entre vários temas, nada mais é que insegurança perante o futuro. Então, a insegurança, ela sempre vai estar ali, querendo nos visitar. E é normal a gente se sentir inseguro. É até saudável a gente ter um certo temor, né? Uma precaução. Porém, nós estamos falando aqui de uma insegurança que nos impede de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, antes de eu entrar nesse assunto, já peço para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, vamos me ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Tem uma setinha aqui de compartilhar, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu like e também eu gostaria que você deixasse seu comentário, principalmente de assuntos que você tem interesse, né? Assuntos que têm te paralisado, assunto que tem te preocupado. Então coloca aqui, porque eu faço questão de estar fazendo novos vídeos para também te ajudar. E, gente, já entrando aqui, né, no assunto da insegurança, quando eu coloquei lá no Google mesmo a palavra insegurança, eu sempre gosto de trazer os significados aqui para nós, entre vários significados, um que me chamou muita atenção e tem a ver com o tema que eu vou trazer para dar luz àquilo que tem te paralisado e também vou estar colocando um exercíciozinho no final, então assistam até o final, que vai ter um exercício de solução para te ajudar, né, a amenizar e tirar, lançar fora essa insegurança, né? Então, o que que eu já quero falar, né? O significado da palavra insegurança, entre vários, o que me chamou a atenção é sensação ou sentimento de não estar protegido. A pessoa que está insegura, no fundo, ela não se sente protegida. Igual eu dei o exemplo aqui. Para a pessoa que sabe que precisa de ir para um ciclo novo, de arriscar numa profissão nova, uma pessoa principalmente que se formou, né, na faculdade ou fez uma faculdade nova e ama aquilo, mas tem medo de ir para uma nova profissão. Por quê? Porque ela tem insegurança do novo, né? Pessoa que tem insegurança de falar em público, mas sabe que tem um chamado de exercer isso para uma multidão de pessoas, né? E aí a insegurança ela paralisa. Por quê? Porque ela não se sente seguro. Este lugar é desconhecido para mim. Então, eu já quero já começar a trabalhar com vocês, né? O porquê que você é inseguro, o que que pode ter causado isso em você. Primeira análise é a seguinte: aonde a insegurança ela vai te visitar e vai estar te paralisando? Quais são os objetivos que você tem? Quais são as metas que você tem? Quais são os desafios que você tem? E você sabe que você não está fazendo, que você não está exercendo por conta da insegurança. Se você puder, pega um papel e já começa a anotar, né? Ó, Larissa, nessa área aqui, ó, Larissa, eu tenho insegurança em relacionamentos, porque eu já me decepcionei, então eu não consigo acreditar de novo, só de pensar em conhecer uma pessoa nova, meu coração já dispara, eu não consigo, fico ansiosa, eu não consigo, então eu prefiro ficar sozinha. Por quê? Porque quando eu me sinto desprotegido de algo, normalmente eu vou fugir, né? Se você sabe que você tem muito para entregar para muitas pessoas, mas o falar em público te deixa desprotegido, inseguro, você foge desse chamado. Se você sabe que você tem algo novo, um relacionamento novo, que tende a fazer tudo novo na tua vida, mas você tem decepção, você se sente inseguro, você vai fugir do relacionamento. E não é esse o plano que Deus tem para você. Deus tem um plano perfeito para a tua vida, porém a insegurança tem te paralisado. E aí, já adentrando, né, bem nesse assunto, o que que eu quero falar aqui com vocês, né?
Lembra que a terapia é o caminho de volta, né? Não tem como eu passar o exercício aqui da insegurança sem antes falar um pouquinho do porquê que você é inseguro. E por que que isso é importante, eu falar um pouco desse assunto? Porque as pessoas hoje, elas acham que às vezes é frescura, que você fica colocando empecilhos, né, naquilo que você sabe que você precisa fazer. E aí as pessoas vão vindo com julgamentos, mas existe uma explicação por que que a insegurança ela existe na gente, né? E essa insegurança, ela surge lá no início da nossa vida. O que que acontece? A explicação que eu vou dar, inclusive, eu já vou citar aqui alguns exemplos, né, de pesquisas, tá? Lembrando, né, eu sempre gosto de falar os livros que eu uso, além do meu conhecimento terapêutico. Esse livro aqui é o livro da Autocompaixão. Eu já citei ele no outro vídeo também, se eu não me engano, da ansiedade, né? Eu coloquei em algumas citações dele também. E provavelmente eu vou fazer mais vídeos que eu vou usar ele, porque é um livro bem grande e ele é muito completo em várias coisas. Então, super recomendo ele. Lá aqui, né? Primeiro trazendo lá para o início da vida, né? De quando você nasceu e quando você veio ao mundo, né? A tua primeira casa, né? Isso aqui, na verdade, não tá no livro, isso aqui é do meu conhecimento terapêutico. A tua primeira casa é a barriga da tua mãe, né? Primeira casa. E aí a primeira pergunta é: quando a sua mãe, ela descobriu que ela estava grávida de você, todas essas primeiras emoções vão para a criança, vai constituir na célula da formação do bebê. Então, aquela notícia foi uma notícia esperada ou foi uma notícia inesperada? Aquilo trouxe aí, talvez a insegurança ela já começou a surgir dali, né? Talvez a sua mãe engravidou de você muito nova, não tinha condição, talvez ela não estava casada, isso tudo aí a criança já sente. Aí, ok. Aí a criança ela está na primeira casa, que é a barriga da mãe. O processo de nascimento é a segunda investigação que eu quero que você traz a tua memória, né? Se você tiver como buscar essas informações. Como foi o nascimento? Foi um nascimento fácil? Foi um nascimento normal? Ou foi um nascimento com dificuldades? Onde trouxe medo para a mãe e para a criança. Sua mãe tinha medo do parto ou ela se sentia segura na hora do parto? Gente, tudo isso. Por quê? Porque é a segunda casa que o bebê vai morar. É um mundo desconhecido. Ele está seguro na barriga da mãe, por mais que a mãe tenha insegurança, ansiedade, mas ele está aqui dentro, ele está protegido. Lembra que eu falei no início do vídeo que a insegurança, ela vai ser a sensação de desproteção do ser humano. E aí, como que foi a sua vinda para a sua segunda casa? E aí eu vejo, né, em alguns casos que eu atendo pessoas, elas têm de tudo para ir para o novo, para um ciclo novo, para um emprego novo, tem tudo para ser um grande profissional. Mas o que que acontece? Acontece que o novo assusta. Por quê? Porque o novo, quando a mãe estava com o bebê na barriga e ela fez o bebê surgir para o novo, que é o mundo, isso passou insegurança no parto, isso passou insegurança para a mãe, isso tudo passou também insegurança para o bebê. O novo assustou o bebê. Por isso que existem casos de bebês que nascem e eles não param de chorar um minuto, porque eles se sentem totalmente inseguros com o novo mundo. E o que que acontece, né? Eu queria já relatar uma pesquisa, né, de um psicólogo chamado Henry, né, Henry Harlow, acho que é assim que pronuncia. E o que que ele fez? Na década de 50, esse psicólogo, ele fez uma pesquisa com macacos. Ele pegou, né, ele quis escolher entre os mamíferos, ele achou mais fácil escolher os macacos. E aí, o que que ele fazia? Desses filhotes de macacos, ele deixou com que os macacos ficassem longe da mãe, das mães deles, né? E aí, ele fez o seguinte, ele colocou um pano bem quentinho, peludinho, para os macacos escolherem, e ele colocou também um lugar cheio de arame e uma mamadeirinha para eles poderem beber o leite. E adivinha qual foi o local onde os macacos escolheram ficar? No local onde tinha o veludo quentinho, onde eles se sentiam acolhidos. Ou seja, para nós mamíferos, nós somos totalmente diferentes dos répteis, porque os répteis, eles são desapegados
com os filhos, né? Inclusive, existem alguns répteis que até comem os filhos quando nascem, né? Mas nós, mamíferos, nós somos seres imaturos e vamos adquirindo a maturidade com o tempo. Então, nessa pesquisa, né, esse psicólogo, ele conseguiu comprovar que os mamíferos, eles muito mais se apegam ao afeto do que à comida. E esses macacos, eles ficavam grande parte do tempo na parte onde tinha veludo, né? E iam mamar na parte do arame só mesmo para saciar a fome, e depois eles voltavam para a parte onde eles se sentiam seguros. E isso é, então, característica já de nós mamíferos. E isso é uma descoberta, né, muito impressionante referente ao nosso conforto emocional. E aí, o que eu vou falar já aqui com vocês sobre a questão da insegurança? Normalmente, vou dar um exemplo aqui para vocês, que é da parte da questão do processo de maturação que eu quero falar com vocês. Se você é uma pessoa que não sabe andar de bicicleta, mas aí você vai aprendendo, você no começo se sente inseguro, porém com o tempo, com a prática, você vai começando a se sentir seguro em andar de bicicleta, correto? Assim é também com dirigir. Você tem medo de dirigir, mas com o tempo, com a prática, você vai se sentindo seguro. Assim também é com o esporte, com andar de skate, com surfar, e assim vai. Como eu dei o exemplo aqui dessa pesquisa de nós mamíferos, eu falei sobre a palavra imaturidade. Eu queria que você anotasse essa palavra. Que é aí que eu quero entrar numa área profunda. Ah, Larissa, então eu sou inseguro com fala, então é só eu praticar fala que eu vou me sentir seguro. Também, mas eu tô querendo falar de algo mais profundo, porque a prática ela vai sim nos ajudar, mas eu estou falando de algo profundo. Por exemplo, para você que tem medo do novo, você vai praticar o quê para ir para o novo? Você vai praticar isso que eu vou te ensinar agora. O que que acontece, né? Vindo dessa parte dos mamíferos, a questão da imaturidade, como que o mamífero vai adquirir a maturidade do afeto e do conforto? Tendo afeto e conforto dos pais. Então, agora eu vou trazer aqui para nós, seres humanos, né? Continuando, né? Falei da gestação, falei do parto, por isso que eu quero que você faça essa pesquisa, se você assim conseguir essas informações. E agora a criança, ela já nasceu, ela já está passando por um processo de desenvolvimento, né? E aí, o que que acontece? Para a criança, o mundo lá fora é totalmente desconhecido e desconfortável para ele. E qual então vai ser o primeiro apoio que a criança precisa ter quando ela chora, quando ela tem medo? Ela vai começando a crescer e vai adquirindo os mais medos, mais decepções da vida. Qual é o primeiro elo dela? São os pais. E é nessa parte aqui que eu quero entrar com vocês, né? Infelizmente, por talvez falta de informação da maioria dos pais, quando uma criança, quando você, no teu passado, você estava passando por uma situação de perigo, de medo, talvez, na maioria das vezes, ao invés de você ter sido acolhido, eu não estou aqui para julgar nenhum dos pais, tá, gente? Eu estou aqui para tentar resolver daqui para frente nessa situação. Até mesmo porque eu já queria até abrir um parênteses, que eu vejo muitas pessoas falando que esse assunto é um assunto bobo, é um assunto fresco, mas eu acho que tudo na vida é necessário ter equilíbrio. Então, eu acho muito importante eu entrar com esse assunto, porque eu acho que tudo que for ao extremo da rigidez é ruim, e tudo que for ao extremo também dá. Eu não estou falando aqui de superproteção, eu não estou falando aqui de mimar, mas eu estou falando de uma maturidade do nosso cérebro. Por isso que eu falei que a palavra maturidade, para nós mamíferos, principalmente por essa pesquisa, ela vai ser muito importante para esse tema de insegurança. Então, o que que acontece? O cérebro da criança, ele ainda é totalmente imaturo. Ele não tem conhecimento. E a única fonte de proteção, lembra lá no início do vídeo, o significado de insegurança é quando a pessoa se sente desprotegido. A única fonte de proteção são dos cuidadores deles. Dependendo do que acontecia com essa criança, dos desafios, com as feridas, se ele, a única casa que ele se voltava, que era o olhar para o pai e da mãe, se ele não conseguia ter esse apoio, para ele não tinha como confiar no mundo lá fora, porque se na minha segunda casa, que são os meus pais, eu não consigo ter essa confiança, eu não consigo ter esse acolhimento, como que eu vou conseguir encarar o mundo lá fora? A gente vai crescer
a gente não vai confiar nem direito nos nossos pais, a gente começa a passar a desconfiar das pessoas. Aí, quando a gente começa a fazer terapia, é muito difícil para a gente conseguir se abrir verdadeiramente com o terapeuta, conseguir expor as nossas feridas. Por quê? Porque as feridas, elas, ao invés de ter sido tratadas, olhadas com o verdadeiro carinho e amor que elas precisavam serem olhadas, elas simplesmente foram sobrevivendo. Aí a sua ferida não foi tapada, ela não foi olhada e você foi indo. Aí o que que aconteceu? Você cresceu, você tem aí hoje um ministério para poder exercer, um chamado para poder fazer, uma profissão para poder executar. Só que aí a sua insegurança ela está cada vez falando mais alto. Então a gente está fazendo agora o caminho de volta. O que que ela vai falar aqui, né, nesse livro, né? Isso, gente, eu tô querendo trazer para vocês, né, um retrato mental do mais profundo inconsciente, que é esse caminho de volta que é importante, né? Então, ela vai falar aqui: se os filhos têm um apego seguro aos pais, eles sentem então que são dignos de amor. Geralmente vão crescer e se tornar adultos saudáveis, felizes, confiantes e que podem contar com os outros para lhe proporcionar conforto e apoio, mesmo se esses outros forem decepcionar eles. Por quê? Porque nós estamos falando aqui sobre raízes firmadas na segurança. E aí, o que que ela vai falar aqui, né? Então, quando os filhos, eles crescem, né, sem esse afeto, sem essa proteção afetiva dos pais, eles não vão se sentir dignos de poder fazer com que se sentirem eles não vão se sentir dignos e capazes de construir relacionamentos íntimos e saudáveis. Lembra que eu falei de insegurança também referente ao relacionamento? E isso vai causar neles profunda insegurança, causando sofrimentos emocionais. Tudo começa das raízes. Ai, Larissa, mas realmente, eu realmente me vejo imatura em muitas áreas, eu não me vejo segura, porque a insegurança é quando você não está maduro, né? Por exemplo, eu sou insegura para dirigir, à medida que eu vou dirigindo, eu vou criando maturidade naquilo, vou tendo domínio e vou adquirindo. Não, realmente, Larissa, eu não me vejo madura em certas situações, eu fujo do meu chamado igual uma criança foge, né, de uma situação. Como que eu vou fazer isso? Porque realmente os meus pais não foi nem culpa deles. Eu tinha não sei quantos irmãos, minha mãe tinha que trabalhar o dia todo, meu pai também, eles só tinham que dar conta, dar conta, dar conta. E eles não tinham tempo para olhar para as minhas dores, para os meus medos, né? Talvez você tenha N questionamentos, né? E aqui o que eu quero fazer? É um vídeo onde talvez algumas pessoas vão ter algumas resistências, mas é para trazer um novo. Se for para trazer mais do mesmo, não, nem quero, né? Então, o que que eu quero falar aqui com vocês, né? Eu quero já trazer para vocês umas informações para a gente poder começar a reprogramar isso. Você, tanto eu, nós não temos poder no nosso passado, e nem poder no nosso futuro, tá? Lembra do vídeo da ansiedade, onde eu falei também sobre isso, né? Sobre a questão do controlador, querer controlar o futuro. A única coisa que nos cabe é o agora. E aí, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma luz para vocês começarem a ter consciência para aquilo que antes te dominava, você passar a dominar, né? Então, já aprimorando aqui, eu vou falar para você de uma parte muito importante que vai te ajudar na questão da insegurança, que se chama a química do cuidado. E para algumas pessoas parece que é balela, mas, gente, não é. Ó, eu já vou lendo aqui na parte do livro, né, sobre a questão que eu falei para vocês, né, dos mamíferos, né, do cuidado, das emoções, né? O que que ela vai falar aqui, né? Uma forma importante de fazer esse sistema de prestação de cuidados funcionar é desencadeado na liberação de ocitocina. E o que que é ocitocina? Grava bem essa palavra. Ela é conhecida como o hormônio do amor e da união. Quando você começa a liberar a química do cuidado, que é onde eu vou falar o exercício para você liberar essa química, você está liberando para você a ocitocina, que é esse hormônio, né?
E aí, o que que acontece quando você consegue liberar ocitocina? E tô falando aqui, gente, de liberar ocitocina quando vir situações de insegurança para você, tá? Quando vier, você vai, em vez de você liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse, onde eu falei no vídeo da insegurança, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio onde libera, né, toda aquela carga emocional, onde vai fazer você ficar aflito, ficar suado, coração bater forte, você vai começar a trabalhar a ocitocina em você mediante essas situações, né? E aí a pesquisa mostra que usando essa química do cuidado, vai fazer com que o seu nível eleve o nível de confiança, de calma, de segurança, de generosidade, de conectividade e além de facilitar na capacidade de sentirmos empatia e compaixão por nós mesmos. Então, gente, a ocitocina ela vai ser liberada em diferentes situações sociais, né? Ela vai ser liberada quando a mãe amamenta o seu bebê, é liberado a ocitocina quando os pais interagem com os seus filhos. Lembra que eu falei da questão da interação lá da raiz, né? Quando o pai interage com seus filhos quando eles são pequenos, ou quando alguém dá ou recebe uma carícia afetuosa. Ou seja, o que acontece quando é liberado nessas situações? Os pensamentos e emoções elas vão ter o mesmo efeito no nosso corpo. A pesquisa sugere que a autocompaixão pode ser um gatilho poderoso para a liberação de ocitocina. E aí, o que eu vou falar aqui com vocês para você começar a trabalhar esse exercício para a maturação do seu cérebro e com isso você trabalhar essa confiança, essa segurança em você de uma forma totalmente saudável. E aí, olha que legal, nessa parte aqui, ela dá um exemplo de uma situação onde a pessoa, ela pela terceira vez, ela é reprovada numa entrevista de emprego. Qual é a pessoa que não vai se sentir inseguro sendo reprovado por 3 vezes numa entrevista de emprego? Qualquer pessoa. E aí ela deu uma comparação de que se essa pessoa, ela começa a se autocriticar, começa a liberar palavras ruins para ela, ela vai falar: "Meu Deus, tá vendo? Você não merece mesmo. Da onde você tirou que você iria conseguir?". O que que isso vai fazer, né? Isso vai acionar uma parte lateral, né, do córtex pré-frontal do cérebro. E aí, isso são áreas associadas ao processamento de erros e de resolução de problema. Então, essa área do cérebro, quando ela é ativada na sua autocrítica, vai liberar em você cortisol, podendo trazer você esgotamento, até depressão. Ou seja, não adianta, você reprovou na entrevista pela terceira vez, eu sei que muitos vão querer trazer para você uma autocrítica, mas não vai adiantar, não vai solucionar. Agora, quando você libera a autocompaixão, essa, né, chamada química do cuidado, né, você libera esse hormônio da ocitocina, onde você consegue pegar, consegue dialogar com você mesma, né? Você consegue começar a trabalhar esse amor, essa compreensão. O que que você vai fazer? Você vai trabalhar o seu polo temporal esquerdo do seu cérebro, fazendo com que as áreas do cérebro associadas a emoções positivas e a compaixão sejam ativadas. Então, com isso, ao invés de você se criticar, você resolver esse problema na autocrítica, o que, que vai acontecer? A autobondade, a compaixão e o pensamento positivo de que tudo é possível e de que algo melhor vai acontecer com você consegue ser liberado e você atrai isso para você. Lembra da lei da atração? A lei da atração não é pensamento positivo apenas. Eu posso ficar aqui o dia inteiro pensando, eu sou rica, sou rica, sou rica, mas dentro de mim eu tenho um medo do dinheiro, eu tenho uma programação totalmente errônea com dinheiro e eu não vou atrair dinheiro para mim. A atração é algo muito profundo, e isso é uma forma de você poder reprogramar o seu cérebro. Então, Larissa, como eu vou liberar essa ocitocina? Como que eu vou conseguir fazer isso? E aí tá no exercício. Gente, não despreze esse exercício. Talvez alguns vão dar até risada. Ah, é ruim de eu fazer isso. Mas você tem 2 caminhos. Continuar sendo talvez crítico, talvez igual seus pais foram com vocês, não por culpa deles, mas pelo que eles receberam da vida e tudo mais, continuar repetindo esse padrão, ou você pode liberar um caminho novo a ser seguido, um novo começo.
de bondade, de começar a olhar para você, de começar a se sentir merecedor das coisas boas. E se chama a prática do abraço. Você mesmo se abraçar. A prática do abraço, primeiro, a nossa pele, ela é um sensor receptível, e que muitas vezes a gente negligencia isso. A prática do abraço, ela já está fazendo o quê? Acolher. Lembra que eu falei lá no início do vídeo novamente? Eu tô repetindo isso algumas vezes, mas não tem problema. Sobre a questão da insegurança, ela tá ligada com a falta de proteção? Quando você abraça, você talvez não está abraçando você apenas, você está abraçando uma criança lá atrás, no teu passado, a tua criança interior, que ao invés de ter sido vista, aquela criança quando estava desprotegida, ao invés de ela ter sido vista, ela ter sido olhada, ela ter se sentido acolhida como ser humano, como mamífero, ela simplesmente não pôde ser. Você está falando assim: "Eu sei que no passado não ninguém conseguia olhar para você, ninguém conseguia olhar para sua dor, mas eu tô aqui, ó. Eu tô aqui para abraçar você". E você permite que esse contato físico com você mesmo libere a ocitocina. E aí você vai para a parte do acolhimento, você vai para a parte do auto-perdão, você vai começando a liberar isso para você. O que antes, lembra, que parecia um leão, você começa a ver que aquilo é apenas um gatinho, e que as coisas vão ficar bem. E então, gente, eu queria trazer, né, esse exercício, né, façam vocês, façam quando a situação de insegurança vier, quando algo acontecer onde você querer se autocriticar. Não estou falando que não é para evoluir, nós estamos aqui para evoluir a cada dia, mas eu vejo muitas pessoas esgotadas emocionalmente, exigindo muito dela, além do que elas podem. E às vezes fugindo daquilo que elas precisam verdadeiramente fazer. Então é isso, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe aqui no comentário, né, quero muito, né, essa interação e principalmente para saber de vocês qual é o interesse que vocês têm para eu poder trazer aqui para vocês um novo vídeo no quadro Café com Terapia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.